ainda de pé, quero convidar vocês. Vamos rezar uma salve rainha por aqueles que morreram hoje, pelos que irão morrer, pelas almas benditas do purgatório e por todas as pessoas que estão agonizando neste momento e por aqueles que se encontram doentes com câncer. Salve rainha, mãe da misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados, filhas de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando, de vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa, vossos olhos misericordiosos nos ouvem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Vamos sentar. E eu quero que você pegue a tua Bíblia na mão. Cadê a tua palavra? Aliás, levante a mão quem está sem Bíblia. Pode levantar, sem medo. Agora olha para essa pessoa, que vergonha. Cadê a tua arma, meu irmão? Como que vai para a guerra sem a arma na mão? Meus amados, não é um pedido meu não. Pedido do Papa Francisco. Que nós precisamos obedecer. Que nós não devemos sair sem a palavra de Deus. Agora, se eu perguntasse aqui quem que esqueceu o celular, a maioria do povo não esqueceu o celular em casa. Será que a gente ama mais o celular do que a palavra? Eu quero que vocês aprendam a carregar a Bíblia, de verdade. E vocês vão ver quanto é bom a gente ter esse tesouro com a gente o tempo inteiro. Como é bom ir para o médico e levar a palavra de Deus. Como é bom viajar, entrar no ônibus, no avião, no carro, não sei, na circular, e ter a palavra de Deus, nem que for dentro da bolsa. É uma segurança, e ainda mais nos dias de hoje. Porque é esta espada que nos defende no combate. E por isso eu quero que vocês aprendam a ter muito amor pela Bíblia. Muito. Até aqueles que não lê, carregue. Porque é uma arma. É a boca de Deus falando conosco o tempo inteiro. Por isso aqueles que não trouxeram, escute esse versículo. Mateus, capítulo 27, versículo 45. Aliás, 46. Próximo da hora nona, Jesus exclamou em voz forte: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Vamos rezar isso? Juntos? Meu Deus, por que me abandonastes? Mais uma vez. Meu Deus, por que me abandonastes? Talvez a gente possa pensar assim: ué, mas Jesus era Deus. De repente ele está dizendo isso para o Senhor. Naquela cruz, naquele momento difícil. Eu quero que vocês entendam que Jesus é o homem, ele é a palavra, mas ele é o homem que nos mostra e nos aponta o tempo inteiro qual é o GPS da nossa vida. Palavra de Deus. Quando ele estava no Horto das Oliveiras, ele reza ao Pai, e ele nos ensina o tempo todo a ser íntimo do Pai. Quando ele está nos 40 dias de deserto, quando o demônio tenta ele vence o demônio com o poder da palavra de Deus. Ele usa da palavra o tempo todo para mostrar para nós: filhos, é com a palavra que você precisa rezar. Vocês estão entendendo?
É com a palavra. Eu não sei qual é o momento da tua vida agora. Eu sei o meu. Mas eu quero dizer para você, é com esta situação que você precisa aprender da escola dele a rezar com a palavra. E vocês sabem que Jesus aqui, ele não está fazendo uma reclamação. Sabe o que ele está rezando? O Salmo 21, versículo 2. Vocês conhecem o Salmo 21, versículo 2? Ele está rezando o Salmo, meus amados. E aí que está o valor. Jesus, se Ele que é o próprio Deus, Ele usa do versículo de um Salmo para orar. Meu Deus, por que me abandonastes? Então Jesus está nos ensinando a rezar com a palavra o tempo inteiro, a usar da palavra quando eu estou feliz, a usar da palavra quando eu estou triste, a usar da palavra quando eu não tenho dinheiro, a usar da palavra quando eu tenho dinheiro, a usar da palavra o tempo inteiro para alimentar a minha alma e estreitar laços de amor e amizade com Deus. E não tem outro caminho. É dedicação, é esforço diário. E essa história de achar que eu já conheço a palavra, o Salmo 22, Salmo 21, já sei de cor, é uma ilusão. Porque a palavra, ela é uma fonte inesgotável. O tempo inteiro. Quanto mais eu vou escavando, mais eu vou descobrindo coisas misteriosas que eu nunca imaginava que iria acontecer na minha vida. Por isso, nesta noite, eu quero usar de uma pessoa que particularmente eu tenho um amor assim muito grande, Papa Bento XVI. Eu quero usar da voz dele para nos dar uma orientação sobre esta palavra que acabamos de rezar. Meu Deus, por que me abandonastes? Entender que nós precisamos rezar com a força da palavra de Deus. Com a força da palavra de Deus. Bem, o Papa Bento XVI, ele diz assim para nós: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas por toda a terra. E a hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Na estrutura dessa narração, a prece, o clamor de Jesus eleva-se no final das 3 horas de trevas, que do meio-dia às 3 da tarde, desceram sobre toda a terra. Estas 3 horas de escuridão são, por sua vez, a continuação de um precedente espaço de tempo, também de 3 horas, começando com a crucificação de Jesus. Com efeito, o evangelista informa-nos que era a hora terceira, quando crucificaram. Do conjunto das indicações horárias das narrações, as 6 horas de Jesus na cruz são subdivididas em 2 partes, cronologicamente equivalentes. Nas primeiras 3 horas, das 9 horas ao meio-dia, insere-se os escárnios de vários grupos de pessoas, que mostra o seu ceticismo e afirma que não acredita. São Marcos escreve: quantos passavam e injuriavam-no. Desta maneira, escarneciam dele também os sumos sacerdotes e os escribas, até aqueles que tinham sido crucificados com ele, os insultava. Nas 3 horas seguintes, do meio-dia às 3 horas da tarde, o evangelista fala somente das trevas que desceram sobre toda a terra. A escuridão ocupa sozinha toda a cena.
sem qualquer referência a movimentos de personagem ou palavras. À medida que Jesus se aproxima sempre mais da morte, há só a escuridão que desce sobre a terra, até os cosmos. Participa neste acontecimento. A escuridão envolve pessoas e coisas, mas inclusive neste momento de trevas, Deus está presente e não abandona. Na tradição bíblica, a escuridão tem um significado ambivalente. É o sinal da presença e da obra do mal, mas também de uma misteriosa presença, a ação de Deus, que é capaz de vencer todas as trevas. No livro do Êxodo, por exemplo, lemos: então o Senhor disse a Moisés: eis que me vou aproximar de ti na obscuridade de uma nuvem. E ainda, o povo conservava-se à distância, enquanto Moisés se aproximava da nuvem, onde se encontrava Deus. E nos discursos do Deuteronômio, Moisés narra: e eis que o abrasava o monte um fogo, que subia até as alturas do céu, onde havia trevas, nuvens e escuridão. Vós, depois que ouvistes a voz que saía do meio das trevas, viste o monte arder em fogo. Na cena da crucificação de Jesus, as trevas envolvem a terra e são trevas da morte, em que o Filho de Deus se imerge para trazer a vida, com o seu gosto, com o seu gesto de amor. Voltando à narração de São Marcos, diante dos insultos de várias categorias de pessoas, perante a escuridão que desce sobre tudo, no momento em que se encontra diante da morte, Jesus, com um brado da sua oração, mostra que juntamente com o peso do sofrimento e da morte, e que parece haver abandono, ausência de Deus, ele tem a plena certeza da proximidade do Pai, que aprova esse gesto supremo de amor, de dom total de si, embora não se ouça, como nos outros momentos, a voz do alto, lendo os evangelhos, dando-nos conta de outros trechos importantes da sua existência terrena. Jesus tinha visto associar-se aos sinais da presença do Pai e da aprovação seu caminho de amor. Talvez a voz esclarecedora de Deus, assim, na vicissitude que se segue o batismo no Jordão, ao abrir os céus, ouviu-se a palavra do Pai: tu és o meu filho muito amado, em ti ponho a minha afeição. Depois, na transfiguração, o sinal da nuvem era acompanhado pela expressão: este é o meu filho muito amado, ouvi-o. Contudo, ao aproximar-se a morte, o crucificado desce o silêncio, e não ouve a voz, e não se ouve voz alguma, mas o olhar do Pai permanece fixo no dom do amor do Filho. Bem, vou parar aqui um pouquinho, que é muita informação, né? Para pouco tempo. Eu quero dizer para vocês, primeira coisa importante, é a convicção que eu experimentei de verdade o amor do Pai. A convicção que eu venho para essa igreja, e eu não vim aqui para assistir um teatro, mas eu venho aqui para fazer uma experiência profunda, quando eu participo da missa, uma experiência profunda do amor de Deus. E eu entendo que eu sou filho amado de Deus a partir da marca do meu batismo. Que eu, a partir do momento que eu fui selado para ser profeta, sacerdote e rei, então eu tenho a marca de vencedor, de vencedora. E não importa se no percurso do caminho eu vou ter noites escuras, eu vou ter o silêncio de Deus, porque muitas vezes na minha oração eu experimento isso. E você?
Irmã, faz 2 anos que eu rezo para Deus para me dar uma casa. Deus não fala nada comigo. Faz 20 anos que eu espero a graça, talvez de ir lá para Israel, e Deus ainda não me deu uma resposta. Faz 5 anos que eu me casei e ainda não tenho uma casa própria. Deus ainda não falou comigo. Eu não sei. Tem muita coisa que eu não tenho resposta. Entretanto, eu não busco Deus porque Ele me dá uma resposta conforme os meus ouvidos gostariam de ouvir. Não. Eu busco Deus porque a minha meta final é o céu. Porque eu descobri que sou filha amada dEle. E esta voz que um dia falou com Jesus na hora do batismo, esta mesma voz falou com você e comigo. Naquela hora o céu se abriu em louvor. Naquela hora o céu inteiro assumiu você como uma filha predileta do Altíssimo, como um filho predileto do Altíssimo. E esta voz, ela entrou para sempre dentro do meu ser. Esta é a minha filha muito amada, em quem eu ponho toda a minha afeição. E se no percurso do caminho as minhas orações não são respondidas do meu jeito, eu entendo que do jeito de Deus elas são respondidas. E se Deus ainda não me deu um carro, talvez do ano 2018, é porque talvez ainda não estou preparado para receber este carro. Pode ser que esse carro me tire do caminho do Senhor. E o mais importante para Deus é a minha alma. Entretanto, eu não posso me revoltar com Deus quando Deus vem e tira um ente querido meu. Não. Eu tenho que entender que a minha vida é de Deus. E Ele busca a hora que Ele quiser. A vida de quem está do meu lado é do Senhor. Então eu preciso fazendo uma experiência profunda com a Eucaristia para poder ir desbravando os caminhos no meio do deserto sem ficar revoltado. Tem muita gente dentro da igreja que só vem no período do cerco de Jericó para buscar uma graça. Mas a maior graça é a tua presença aqui todo dia nesta missa. Este é o teu tesouro maior. Esta é a razão maior de estar fazendo esse cerco. O encontro profundo com o amor misericordioso de Deus. Jesus tinha essa dimensão. E por ele ter essa dimensão, o que acontece? Ele abandona a cruz na hora mais difícil. Está escuro. Deus está em silêncio. Está escuro. Ele sente. Mas veja o que ainda continua dizendo o Papa Bento XVI. Mas que significado tem a oração de Jesus? Aquele brado que ele lança ao Pai: meu Deus, por que me abandonastes? A dúvida da sua missão, da presença do Pai. Nesta oração não há porventura, precisamente a consciência de ter sido abandonado. As palavras que Jesus dirige ao Pai são o início do Salmo 21, versículo 2, em que o salmista manifesta a Deus a tensão entre o sentir-se abandonado e a consciência certa da presença de Deus no meio do seu povo. O salmista reza: meu Deus, grito de dia e não me respondes, de noite e não há trégua para mim. E no entanto, tu és o santo, tu estás sentado no trono. Entre os louvores de Israel, o salmista fala de grito para expressar todo o sofrimento da sua oração diante de Deus. Aparentemente ausente no momento da angústia, a prece torna-se um grito. E isso acontece também na nossa relação com o Senhor. Perante as situações mais difíceis e dolorosas, quando parece que Deus não ouve, não devemos ter medo de confiar a Ele,
todo o peso que levamos no nosso coração. Não devemos ter medo de gritar a Ele o nosso sofrimento. Temos que estar convictos de que Deus está próximo, embora aparentemente esteja calado. Ter esta convicção, meus amados, Deus me escuta. E como é bom rezar com a dor, é ou não é? Porque ninguém é capaz de compreender a nossa dor. Eu me lembro, um dos momentos que eu pude rezar com a minha dor, os momentos talvez mais difíceis da minha vida, foi quando o meu sobrinho de 3 anos e 8 meses caiu numa piscina. E eu passei a noite inteira com a minha sobrinha, que é a irmã dele, gritando para Deus, pela oração do Pai Nosso, que Deus pudesse fazer um milagre. Talvez este grito era o grito da minha dor. Eu gritava para aquele que podia me compreender na dimensão do meu interior naquela hora. Porque na hora da dor mesmo, ninguém que é humano consegue atravessar o abismo do teu ser e te consolar. Somente Deus. E eu me lembro que naquela noite uma menina de 7 anos passou comigo enquanto o meu sobrinho era levado para uma outra cidade. Nós estávamos no Mato Grosso. E ele era levado para uma outra cidade, Umuarama. E ficava mais ou menos 500 quilômetros da onde a gente estava. E aquela menina de 7 anos junto comigo, ajoelhada, chorando, falando com Deus. A oração pura de uma criança, pedindo para Deus, era o único irmão que ela tinha. Deus, faça meu irmão viver. É fácil? Não, meus amados. Uma mãe sabe bem, quando o filho passa mal, o que ela é capaz de fazer para ver o filho bem. Tanto a mãe como o pai. Porque não tem pessoa melhor para entender o coração de um filho do que os pais. E eu quero dizer para você que naquela noite foi uma noite inteira. Foi a única noite da minha vida que eu posso dizer que eu fiquei das 9 da noite até as 6 da manhã ajoelhada, rezando. Se teve um dia que eu passei uma noite inteira ajoelhada rezando, foi essa. Eu nem senti a dor do meu joelho. Quando você entra num campo, numa hora dessa de dor profunda, de ver os gritos da minha irmã, do meu cunhado, do Luan Felipe, você não pode morrer. Quando eu vi eles tirarem aquela criança daquela piscina, e o grito daquela mãe: filho, não, você é muito novo, não, não pode, Deus, você não pode. É difícil, mas eu quero dizer para você, uma noite inteira gritando, na oração, mas em nenhum momento eu pedi para Deus fazer a nossa vontade. Por isso que eu rezei o Pai Nosso, que fosse feita a vontade dEle. Os meus projetos não podem ser os teus, Senhor. As minhas vontades não podem ser a tua. Então eu quero que o Senhor, hoje, pela força que o Senhor tem, convença o meu coração qual é a tua vontade nesta hora. Quando foi 6 horas da manhã, saí, fui para a missa. Era um domingo, dia 31. Uma pessoa pode fazer. Não existe oração mais poderosa que pode libertar, curar, do que a Santa Missa. Quando eu saí da missa, a minha amiga veio ao meu lado, meu encontro, e disse assim para mim: o Luan Felipe acabou de entrar no céu. Ele já não pertence mais a este mundo. Gente, eu entendo bem o que é esse silêncio, porque nesta hora eu fiquei em silêncio diante desta notícia. O Brasil inteiro me conhece, rezou, passou noite em vigília. Foi uma multidão de gente clamando. Não faltou oração naquela noite.
naquele dia. E o silêncio mais difícil para mim foi porque eu tive que viajar 500 quilômetros até Maringá, sem poder falar para minha mãe, de medo dela passar mal. E no percurso do caminho, eu escutava minha mãe, minha sobrinha, dizer: não, Deus vai cuidar do Luan, filha. E a minha sobrinha dizia assim: eu rezei a noite inteira, vovó, eu tenho certeza que Deus me escutou. Certeza. E eu tinha que ficar em silêncio, não podia chorar. A única coisa que eu tinha era o meu silêncio, segurar minhas lágrimas. E quando chegou em Maringá, e a minha mãe cheia de esperança, cheia, aí eu não aguentei. Eu olhei para as duas, eu disse: mãe, Deus curou o Luan sim. Olhei para minha sobrinha e disse assim: Deus curou teu irmão, mas não foi para ficar aqui, foi para ir para o céu. E a hora que eu disse isso, elas caíram num pranto de choro e eu chorei junto. E a única dor da minha sobrinha era: tia, eu não tenho irmão mais. Hoje a minha irmã pede para quem ela encontra: nunca tenha 2 filhos, tenha 3, tenha 4, tenha 5. Porque naquela hora era uma dor profunda daquela menina. Eu não tenho mais irmão, tia. O que aconteceu? E eu não podia dizer nada, só chorar. Talvez o meu choro era a oração mais preciosa, de poder dar uma resposta daquilo que eu não conseguia também compreender dentro da dimensão de Deus. Eu quero dizer para vocês que quando a gente vê isso aqui, ó, repetindo da cruz precisamente as palavras iniciais do Salmo: meu Deus, por que me abandonastes? Clamando as palavras do Salmo, Jesus reza no momento da última rejeição dos homens, na hora do abandono, mas reza com o Salmo, na consciência da presença de Deus Pai, também naquela hora em que se sente o drama humano da morte. Mas em nós surge uma pergunta: como é possível que um Deus tão poderoso não intervenha para subtrair o filho? E a essa prova terrível, é importante compreender que a prece de Jesus não é um grito de quem vai ao encontro da morte com desespero, e nem sequer de quem sabe que foi abandonado. Neste momento, Jesus fez todo o Salmo 21, o salmo do povo de Israel que sofre, e deste modo assume sobre si não só o sofrimento do povo, mas inclusive de todos os homens que padecem pela opressão do mal, e ao mesmo tempo leva tudo isso ao coração do próprio Deus, na certeza de que o clamor será atendido na ressurreição. O grito no tormento extremo é ao mesmo tempo certeza da resposta divina, certeza da salvação, não só para o próprio Jesus, mas para muitos. Nessa oração de Jesus está encerrado a extrema confiança e o abandono nas mãos de Deus. Mesmo quando parece ausente, mesmo quando parece permanecer em silêncio, seguindo um desígnio que nos é incompreensível. No Catecismo da Igreja Católica lemos assim: no amor redentor que constantemente unia ao Pai, assumiu-nos no afastamento do nosso pecado em relação a Deus, a ponto na cruz poder dizer em nosso nome: meu Deus, por que me abandonastes? O seu é um sofrer em comunhão conosco e para nós, que deriva do amor e já contém em si a redenção, a vitória do amor. As pessoas presentes ao pé da cruz de Jesus não conseguem compreender e pensam que o seu grito é uma súplica dirigida a Elias. Numa cena agitada, elas procuram saciar a sede dele,
para lhe prolongar a vida e verificar o verdadeiramente Elias, se Elias vem em seu socorro. Mas um forte brado põe termo à vida terrena de Jesus e ao desejo delas. No momento extremo, Jesus deixa que o coração exprime a dor, mas ao mesmo tempo devia sobressair no sentido da presença do Pai. E aqui Jesus mostra que Ele está agora dizendo para o mundo ouvir: a minha dor, a minha morte é certa, mas a minha Páscoa também, mas a minha ressurreição também. O grito de Jesus é este grito de quem assume toda a nossa pobreza, nossa miséria sobre Ele. Ele faz com que a história do Salmo 21 possa verdadeiramente vir à tona neste momento, diante dos olhos de todo mundo. Mas Ele tem a convicção que o amor vencerá. Ó morte, quem é tu? Quem és tu, ó morte? A morte não vence. E foi isso que Deus ensinou para mim e para minha família. Luan Felipe não morreu. Ele é um adorador perpétuo do Santíssimo Sacramento. E a coisa mais linda que eu ouvi da minha irmã naquela noite do velório foi que, primeiro porque ela canta para Jesus, cantou a noite inteira diante daquele caixão e diante do Santíssimo Sacramento, onde ele foi velado. Mas o mais bonito foi que ela disse assim: mana, agora ele já está no céu, e se eu quero ver meu filho e dar um abraço nele, eu preciso lutar para um dia ser santa e entrar no céu também. E é assim que a gente vive. É assim. Naquele dia, uma música que ecoava dentro de nós é uma música do Valmir Alencar, que diz: eu encontrei o amor perfeito, o tesouro escondido diante deste altar. Seu valor é maior que tudo, nada poderá se igualar. Quantos momentos nós tivemos, eu e minha família, de oração, mas nunca de voltar lá e reclamar com Deus. Por quê? Porque o porquê nunca tem uma resposta. Mas para quê? Com certeza o Senhor tem muito mais, e tem mesmo, para te doar. E desta cruz hoje é que vai brotar a tua verdadeira Páscoa. E quanto maior o teu inverno, quanto maior a tua luta, quanto maior as dificuldades do teu caminho, mais belas e perfeitas são as experiências do consolo e do amor de Deus. Não tenha medo da noite escura, porque nesta noite escura tem alguém escondido com você, que é o teu Deus, que te ama tanto. Como diz o livro Santa Afonso Maria de Ligório, Práticas de Amor a Jesus Cristo: Deus permite a dor para quem Ele ama muito. Você está atravessando uma noite difícil? Reze com salmo: meu Deus, por que me abandonastes? Feche teus olhos agora. Quero pedir para o ministério cantar uma música, e quero encerrar. E quero que você agora, neste momento, faça memória da tua noite escura. Talvez teve muitos momentos que você se revoltou com Deus. Eu me lembro que nesta hora de dor, eu e a minha família cantamos muito uma música que dizia: bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não compreender, mas tudo é razão para o meu crescer. E é assim que nós devemos olhar a vida, meus amados. Talvez hoje é uma doença, talvez hoje é a perca de um familiar, mas no percurso da vida teremos muitas surpresas, boas e talvez não tão boas. Mas aquele que faz experiência profunda do amor de Deus entende
de que na noite escura tem uma luz para brilhar de novo, para iluminar de novo o caminho e nos dar a direção certa. E esta luz é Jesus. Por isso não tenhas medo. Nesta música, deixa Deus olhar para você agora.